Olá, eu sou a professora Ilana, estamos para mais uma aula Educação Jovens e Adultos. Peço a você que pegue o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta, a sua borracha e venha aprender comigo, tá bom? A aula que nós iremos estudar hoje está falando sobre pronomes pessoais. Isso mesmo, pronomes pessoais. O assunto da nossa lição é pronomes pessoais. Professora Ilana, eu nunca ouvi falar sobre os pronomes pessoais. Você talvez já tenha ouvido falar sobre eles, porém você não sabia que eles se chamavam pronomes pessoais, tá bom? O pronome pessoal é quem fala, com quem se fala e de quem se fala, tá bom? Isso são pronomes pessoais. Eu vou colocar apenas aqui um exemplo para você e logo você vai saber que você sempre utiliza esses pronomes pessoais. Maria foi ao mercado. Maria foi ao mercado. Maria comprou pão. Maria voltou para casa. Pronto. Eu coloquei, acho que bem umas 3 vezes Maria. Maria foi ao mercado, Maria comprou pão, Maria voltou para casa. Certo, tá bonito como está, mas pode ficar melhor. Você pode tornar um texto ou uma frase bem mais rica, sem muitas repetições. E é para isso que os pronomes pessoais servem, para que você venha aumentar o seu vocabulário e enriquecer o seu texto, né, com os pronomes pessoais, tá certo? Ao invés de usarmos Maria foi ao mercado, Maria comprou pão, Maria voltou para casa, eu poderia usar um pronome. E quais são eles, professora? Eu vou colocar apenas o exemplo, depois eu vou te dizer quais são eles. Olha aqui, ó. Ela foi ao mercado. Com base no texto que você leu, você sabe quem é ela. Quem é ela? Maria. Pronto. Eu não precisei repetir o nome dela várias vezes. Eu precisei? Não. Maria foi ao mercado, ela comprou pão, Maria voltou para casa. Não ficou melhor? Não ficou mais rica a nossa leitura, o nosso texto? Menos repetitivo? Pois é. Essas palavras são chamadas de pronome. Só essa aqui, professora? Não. Eu vou colocar aqui quais são chamadas para você de pronome. E é importante que você anote essas palavras, porque elas são chamadas de pronome. Olha elas aqui, ó. Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas. Viu? Todas essas palavras aqui são pronomes pessoais. Vamos repetir? Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas. Todos esses daqui são pronomes pessoais. Pronomes pessoais.
Essas palavras são chamadas de pronomes pessoais. Elas podem substituir ou acompanhar pessoas que participam da comunicação. Então, para que servem os pronomes? Olha, para que serve os pronomes? Resposta da pergunta. Servem para substituir. Anotem, tá bom? Essas diquinhas aqui. Substituir ou acompanhar pessoas que participam da comunicação. Tá? Então, todas as vezes que vocês olharem estes pronomes pessoais, vocês já vão saber para que eles servem. Eles servem para substituir ou acompanhar pessoas que participam da comunicação. Muito bem. Exemplos. Eu. Vem aqui, ó. Eu estudo. Ó, eu estudo. Usamos o eu estudo, quando nós falamos de nós mesmos. Quando falamos de nós mesmos. Tá bom? Quando é que eu uso eu? Eu estudo quando estamos falando de nós mesmos. Muito bem. Mas, quando nós estamos falando diretamente para outra pessoa, a gente já usa outra coisinha aqui, ó. Tá bom? Já é diferente. Olha, quando você usa o você já está se direcionando para outra pessoa, não é? Aqui, ó. Eu vou colocar a frase. Você estuda. Viu como já muda? É diferente. Agora há pouco eu coloquei eu falando comigo, né? Com nós mesmos. E aqui é você estuda, está voltado para outra pessoa. Diretamente para outra pessoa, tá? O pronome é você. Está direcionado para quem? Para outra pessoa. Muito bem. Agora nós vamos com outro pronome. O pronome ele. Aqui, ó. Ele. Ele trabalha. Ele trabalha. Ou também pode ser ela. Ela trabalha. Olha. Certo? Ele trabalha, ela trabalha. Também é quando nós estamos falando com outra pessoa. Direcionado a outra pessoa. Tá? Outra pessoa. Quando falamos a outra pessoa.
Ah, mas ainda tá faltando o nós, né? O nós. Vamos lá. Como é que vai ficar a frase com o nós? E para quem é que está direcionado? Se não é para mim, nem para outra pessoa, para quem é que está direcionado nós? Ó, nós. Bem aqui, ó. Nós. Nós estudamos. Vamos lá, colocar aqui. Nós estudamos. Nós estudamos. Nós estudamos. Mas será para quem está voltado essa palavra? Hein? Nós estudamos. Quando estamos falando. Nós estudamos é quando nós estamos falando em quê? Vamos lá. Coloca a cabeça para funcionar. Em grupo. Falando quando estamos falando. Falando de um grupo. Não é verdade? Olha, porque ó, nós estudamos. Quem estudou? Né? Então tá aqui, ó. Está falando com várias pessoas, não foi só uma pessoa que estudou. Não foi eu que estudei. Porque se fosse só eu estudei, estava falando comigo mesmo, né? Se fosse ele estudou, estava falando com outra pessoa. Mas aqui está falando com várias. Nós estudamos. Não é verdade? Nós estudamos. Muito bem. E assim nós vamos trabalhando, né? Eles trabalham, eles também, ó. Eles trabalham. Trabalham. Aqui também, ó. Tá bem aqui, ó. Eles ou elas, vocês podem estar usando. Está falando com várias pessoas. Não está falando apenas com uma. Eles. Não é eu trabalho. Está falando para mim mesma. Nem você trabalha. Não. Está falando eles. É em conjunto. É em grupo. São vários. Então, eles é um pronome. Eles é um pronome. Muito bem. Agora eu vou pedir que vocês façam a pergunta para o pronome, para vocês encontrarem qual é o pronome, tá bom? Olha, eu gosto de ler, certo? A outra, ela trabalha. Ela trabalha cedo. Outra, nós estudamos juntos. Nós estudamos juntos. Certo? Nós estudamos juntos. Agora nós vamos fazer uma perguntinha para você poder identificar aonde está o pronome, tá bom? Olha, sempre você vai fazer a pergunta. Eu gosto de ler. Quem gosta de ler? Eu. Olha ele aqui, ó. O eu vai ser o pronome pessoal. Ela trabalha cedo. A pergunta que você vai fazer:
Quem trabalha cedo? Ela. Você sempre vai fazer a pergunta a partir do verbo. Nós estudamos juntos. Quem estudou junto? Nós. Aqui, ó. Tá bom? Sempre você vai fazer a pergunta para o verbo. Olha, tá? Então, aqui, ó. Eu, ela e nós. Eu, ela e nós. Perceba que o pronome nos ajuda a identificar quem está realizando a ação. Não é verdade? O pronome ele ajuda a identificar. Ó, eu gosto, ela trabalha, nós estudamos. Então, gosto, ação, trabalha, ação, estudar, ação. Então, o pronome ele ajuda a identificar dentro da frase a ação, certo? A ação. Então, eu vou colocar aqui uma atividade para que vocês venham fazer, para ver se vocês vão conseguir completar a frase com o pronome correto, tá bom? Gosto de música. Vai colocar o pronome aqui em cima desse tracinho. Gosto de música. Trabalha no mercado. Estudamos à noite. São minhas amigas. Vamos lá. Olhando para estas frases, vocês irão ter que responder com os pronomes, tá? Com estes pronomes aqui, ó. Eu, ela, nós, elas. Com esses 4 pronomes aqui, ó. Gosto de música. Será que fica legal colocar elas gostam de música? Acho que não dá certo, né? Nós gostamos de música. Também não. Aqui tá no singular. Então eu tenho que pegar ela gosta, tá certo? Também não fica legal. Seria ela gosta de música. Então, é eu. Muito bem. Eu gosto de música, certo? Também tem que ter sentido, tem que ter coerência na frase, tem que ter sentido. Eu gosto de música. Trabalha no mercado. Nós trabalha no mercado? Tá certa esta frase? Não está certa. Elas trabalham? Também não, porque ela está no plural, então trabalha também deveria estar, né? Então aqui ela trabalha no mercado. Ela, muito bem. Ela trabalha no mercado. Estudamos à noite. Elas estudamos à noite? Também não dá certo. Então, sobrou o quê? Nós estudamos à noite. Nós estudamos à noite. E aqui, elas
são minhas amigas, viu? Elas são minhas amigas. Aqui, ó, o pronome. Então, nós utilizamos 4 pronomes em cada uma dessas frases e ficou as frases assim. Eu gosto de música, ela trabalha no mercado, nós estudamos à noite, elas são minhas amigas. Então, essa foi a nossa aula sobre pronomes para enriquecer o nosso vocabulário. Espero que você tenha gostado. Até a nossa próxima aula.